No instante em que a porta da velha casa de férias em Cascais se escancarou com um rangido furioso, João sentiu o coração disparar como se o mar furioso lá embaixo estivesse prestes a engoli-lo. Duas figuras imponentes, suas primas distantes Isabel e Margarida, invadiram o hall com malas de grife e olhares que cortavam como facas afiadas, exigindo o que era dele por direito de herança, a propriedade que guardava segredos de amor proibido e dores antigas. Você não merece isso, João, cuspiu Isabel, a voz ecoando como um verdito final, enquanto Margarida já descava para um corretor, transformando memórias em moeda, mas João, com os punhos cerrados e o peso de uma identidade que elas nunca aceitaram, sussurrou apenas, nunca. A brisa salgada do Atlântico infiltrava-se pelas janelas entreabertas da vila em Cascais, carregando o aroma de jasmins selvagens e o distante rugido das ondas que batiam contra as falésias. João, aos 32 anos, havia retornado àquela casa após anos de exílio autoimposto em Lisboa, onde construíra uma vida discreta como arquiteto, longe dos olhares julgadores da família. A herança de seu avô, um homem que amara em silêncio nos anos sombrios do salazarismo, era mais que tijolos e azulejos pintados à mão, era um refúgio, um testamento de resiliência que João jurara preservar. Mas agora, com a carta de Isabel e Margarida em mãos, irmãs mais velhas, herdeiras nominais por laços sanguíneos distantes, o paraíso ameaçava virar inferno. Isabel, a mais velha aos 45, era uma advogada de elite em Porto, com cabelos loiros tingidos impecavelmente e um terninho que gritava poder corporativo. Margarida, 42, complementava-a como uma sombra calculista, designer de interiores que transformava lares alheios em lucros rápidos, sempre com um sorriso falso que mascarava o desdém por tudo que não rendesse dividendos. Elas haviam chegado sem aviso na tarde de verão, o carro alugado estacionado de forma imprópria na entrada de Cascalho, como se a terra já lhes pertencesse. Prima João, iniciara Isabel com tom condescendente, estendendo a mão enluvada como se ele fosse um empregado, vimos que papai deixou essa relíquia para você. Mas família é família. Estamos aqui para discutir uma venda conjunta. O mercado imobiliário em Cascais está fervendo, imagine, 1 milhão fácil. João parara na cozinha, onde preparava um chá de camomila para acalmar os nervos, sentindo o vapor subir como fumaça de uma bomba relógio. Ele as conhecia desde a infância, visitas esporádicas às festas de família onde sussurravam sobre o menino sensível que preferia desenhar flores a jogar futebol. Quando, aos 18, ele revelara sua homossexualidade em uma carta trêmula para o avô, o único que respondera com um abraço apertado, Isabel e Margarida haviam sido as primeiras a virar as costas, espalhando fofocas que o marcaram como o defeito da linhagem. Agora, adultas e ambiciosas, viam na casa não um lar, mas um ativo. Vocês nunca se importaram com isso antes, retrucara ele, a voz firme apesar do tremor interno. Porque agora? Margarida rira, um som agudo como vidro rachando. Ora, João, acorda. Essa casa é um poço de dívidas de manutenção. Nós podemos modernizá-la, alugá-la para turistas ricos. Você nem mora aqui, passa o verão em Lisboa com seus amigos. O tom em amigos era veneno puro, uma alfinetada aos relacionamentos que João mantivera em segredo, temendo mais rejeição. Ele pensara em Miguel, o parceiro de longa data que o esperava na capital, um professor de história com olhos castanhos que viam além das cicatrizes, que o encorajara a reclamar a herança como ato de rebeldia que era. Mas revelar Miguel agora seria dar munição às primas. O sol poente tingia o céu de laranja e rosa, filtrando-se pelas persianas de madeira entalhada, quando João as convidou para a varanda, não por cortesia, mas para ganhar tempo. A vista era de tirar o fôlego, o oceano infinito estendendo-se até o horizonte, onde gaivotas planavam como almas livres. Ele se lembrava do avô ali, contando histórias de amores escondidos em tavernas de Alfama, de como a ditadura sufocara vozes como a dele, mas a casa permanecera um santuário. Eu recuso, disse João por fim, as palavras caindo como pedras no mar calmo. Essa vila é minha por testamento claro. Não a venderei para seu esquema. Isabel congelou, o copo de vinho que ele oferecera tremendo em sua mão. Você o quê? Isso é ridículo. Somos família, você nos deve lealdade. Margarida já pegava o telefone, murmurando sobre ações legais, e questionar a validade do testamento. O caos irrompeu ali, sob o céu sereno, acusações voaram como conchas atiradas à areia, revelando camadas de ressentimento antigo. Você sempre foi o mimado, o que fugiu para a cidade grande com seus hábitos, cuspiu Isabel, o rosto corado. João sentiu o peito apertar, não pela raiva delas, mas pela dor de ver o legado que era de seu avô reduzido a barganha. Naquela noite, enquanto elas se instalavam no quarto de hóspedes sem permissão, alegando direito de visita, João trancou-se no escritório do avô, uma sala abarrotada de livros empoeirados sobre literatura portuguesa e fotografias amareladas de casais que sorriam em segredo. Ele ligou para Miguel, a voz embargada, eles vieram, amor. Querem tudo. Do outro lado da linha,
a respiração calma de Miguel ancorou, então lute. Essa casa é sua história, nossa história. Mas o sono não veio, em vez disso, veio a memória de uma carta escondida no cofre, o avô confessando um amor não correspondido por um marinheiro, e legando a Vila João como ponte para o futuro. Amanheceu com uma tempestade inesperada, o céu de Cascais nublado como o humor de João. Isabel e Margarida, indiferentes à chuva que martelava o telhado de telhas vermelhas, preparavam o café da manhã na cozinha como donas da casa, discutindo reformas em voz alta. Vamos derrubar essas paredes antigas, instalar uma piscina infinita, planejava Margarida, esboçando no tablet. João desceu as escadas de caracol, o corrimão frio sob seus dedos, determinado a confrontá-las. Mas ao entrar, encontrou-as reunidas com um homem desconhecido, o corretor, um tipo de meia-idade com gravata frouxa e pasta de couro, que examinava os azulejos como se fossem ouro. João, conheça o Sr. Almeida, apresentou Isabel com triunfo falso. Ele confirma, o valor pode triplicar com as devidas atualizações. O homem assentiu, alheio à atenção, elogiando a localização, perfeita para o mercado LGBTQ+ de verão, ironia cruel, pois as primas franziram o nariz ao termo, como se menção a sua própria identidade os contaminasse. João sentiu o sangue ferver, era como se a casa, com seus ecos de amores marginalizados, gritasse em silêncio. Saiam, disse ele, a voz baixa mas inabalável. Isso não é uma negociação. É invasão. O corretor gaguejou uma desculpa e partiu sob a chuva, mas as irmãs não se moveram. Margarida cruzou os braços. Você é egoísta, João. Sempre foi. Lembra quando éramos crianças e você se recusava a brincar de casinha normal? Agora, isso. A ferida antiga se abriu, sangrando memórias de exclusão nas festas de família, de olhares desviados quando ele beijava um namorado pela primeira vez. Mas algo mudara nele desde Miguel, a força de um amor que via valor na vulnerabilidade. Normal, rebateu ele. Vocês definem normal como ganância e preconceito. Essa casa abriga histórias que vocês ignoram, como a do vovô, que amou um homem em tempos que o condenavam à morte. Isabel riu, nervosa. Superstições. Ele era viúvo, ponto final. Mas João viu o vacilo nos olhos dela, talvez soubessem mais do que admitiam. A discussão escalou para gritos, pratos tilintando na mesa, até que um trovão ensurdecedor calou todos. Fora, a tempestade transformava o jardim em lama, e João saiu correndo para o penhasco, o vento chicoteando seu rosto, lágrimas misturando-se à chuva. Ali, sob o céu furioso, ele gritou para o mar, porque o amor sempre exigia tanto. De volta à casa, encontrou as primas em silêncio, mas o dano estava feito, o caos apenas começava. Enquanto a chuva diminuía para um chuvisco persistente, João descobriu o primeiro sinal de sabotagem. O cofre do escritório, que guardava documentos da herança, estava arrombado. Papéis espalhados pelo chão de madeira polida, a carta do avô rasgada ao meio. Seu estômago revirou, Isabel e Margarida negaram veementemente, mas o cheiro de perfume caro delas pairava no ar. Vocês cruzaram a linha, murmurou ele, reunindo os fragmentos com mãos trêmulas. A carta, agora incompleta, falava de um amor eterno, escondido nas paredes da vila, um segredo que João jurara desvendar para honrar o avô. Naquele dia, ele chamou Miguel, que chegou de trem ao anoitecer, o cabelo molhado da umidade costeira, carregando uma mala pequena e um abraço que dissipava sombras. Miguel, com sua herança mista de Lisboa e Moçambique, era o contraponto perfeito à rigidez de João, otimista, com tatuagens discretas de símbolos africanos que contavam histórias de resistência. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele, beijando a testa de João na varanda, alheios aos olhares das primas pela janela. Mas Isabel, espiando, sentiu uma pontada, não de raiva pura, mas de inveja pelo laço que elas nunca tiveram, moldado por anos de cumplicidade que era. A tensão cozinhava como um ensopado de bacalhau que Miguel preparava na cozinha, um prato que evocava noites românticas em Lisboa. As irmãs se juntaram à mesa relutantemente, o ar carregado de silêncios cortantes. Então, esse é o famoso companheiro, zombou Margarida, servindo-se de vinho. Miguel sorriu, sereno, famoso. Espero que por minhas receitas, não por fofocas. A refeição virou campo minado, perguntas invasivas sobre como se conheceram, de Isabel, respostas evasivas de João, risadas forçadas de Miguel que mascaravam o desconforto. Mas em um momento de trégua, quando o vinho soltou línguas, Margarida confessou, nós precisamos do dinheiro, João. O divórcio de Isabel a deixou arrasada financeiramente. A revelação caiu como uma onda suave, humanizando-as pela primeira vez. Isabel baixou os olhos, admitindo dívidas de um casamento tóxico com um homem que a traíra publicamente. Eu pensei que vender isso nos salvasse, sussurrou ela. João sentiu compaixão misturada à raiva,
como o preconceito delas contra sua vida que era cegara para a própria vulnerabilidade. A salvação não vem de ladrão, respondeu ele gentilmente, mas de honestidade. Fiquem, mas sem tramas. Vamos conversar de verdade. Aquela noite, com Miguel dormindo ao seu lado, João sonhou com o avô, um homem alto, de bigode grisalho, caminhando pela praia com um companheiro fantasma, rindo livremente. Acordou com o som de choro abafado, Isabel, na varanda, fumando um cigarro escondido. Eu sinto falta dele, confessou ela quando ele se aproximou. Do vovô. Ele me protegia das zombarias na escola por ser diferente. Diferente. João piscou, surpreso. Você era gorda, sim, mas... Isabel riu amargamente. Não só isso. Eu gostava de meninas, João. Mas enterrei isso fundo, casei com o errado para calar o mundo. O segredo compartilhado quebrou uma barreira, revelando camadas. Isabel, uma lésbica reprimida que projetava sua dor em João. Margarida, bissexual, mas casada com conveniência, escondendo afés que a corroíam. A casa de férias, outrora prisão de julgamentos, virava confessionário. Mas o caos não parava. Na manhã seguinte, um e-mail do advogado das primas chegou, ameaçando contestar a herança com provas fabricadas. João, agora aliado improvável com Miguel, decidiu investigar, mergulhando em arquivos poeirentos que desenterrariam não só o passado do avô, mas fantasmas familiares que poderiam destruir tudo. Os dias em Cascais esticaram-se como as tardes preguiçosas de verão, mas carregados de eletricidade estática. João e Miguel exploravam a vila em segredo, descobrindo compartimentos escondidos atrás de painéis de azulejo, cartas amareladas do avô para seu amor, António, um pescador de Ericeira que perecera no mar em 1965, vítima de uma tempestade e de uma sociedade que os condenava. Ele construiu isso para nós, leu João em voz alta para Miguel, a voz embargada, um lugar onde o amor não precisa se esconder. Miguel, traçando os dedos sobre a caligrafia trêmula, apertou a mão dele, e agora é nosso. Vamos usá-lo para curar, não para lutar. Mas as primas, apesar da trégua frágil, tramavam nas sombras. Margarida, com contatos em Lisboa, espalhava rumores sutis. João está vendendo a casa para financiar uma vida de excessos. A notícia chegou aos ouvidos de vizinhos conservadores, velhos amigos do avô que agora olhavam torto para João na padaria local, murmurando sobre o neto que trouxe escândalo. O isolamento apertava como uma rede, e João, caminhando pela praia de Guincho com Miguel, desabafou: eles me fazem duvidar de tudo. Sou forte o suficiente para isso. Miguel parou, virando para encarar o horizonte. Você é o homem que me salvou de mim mesmo, lembra? Quando eu duvidava da minha herança birracial em uma família que só via branco ou preto. O flashback veio vivo, 3 anos antes, em uma exposição de arte em Belém, onde se conheceram. Miguel, curador convidado, tropeçara em uma escultura de João, uma instalação de espelhos quebrados representando identidades fragmentadas. Você capturou a dor que herde de um jeito que dói e cura, dissera Miguel, e dali floresceu um amor lento, construído em cafés ribeirinhos e noites debatendo Camões como metáfora para amores impossíveis. Agora, naquela praia de dunas selvagens, eles se beijaram sob o sol, um ato de defiança que o vento levava como promessa. De volta à vila, o conflito explodiu em uma ligação tensa. O advogado de Isabel, um homem astuto de Coimbra, alegava que o testamento fora forjado, citando influências externas, code para a orientação de João. Eles estão usando meu ser gay contra mim, explodiu João para as primas na sala de jantar, onde o lustre de cristal tremia com sua fúria. Isabel, pálida, admitiu: eu autorizei a pesquisa, mas não esperava isso. Margarida, defensiva, rebateu: é negócio, não pessoal. Mas o pessoal sangrava em todos, lágrimas de Isabel ao confrontar seu próprio armário fechado, o ciúme de Margarida por relacionamentos que duravam, a determinação de João em proteger o legado. Um aliado inesperado surgiu, Dona Rosa, a governanta idosa da vila, que servira o avô por décadas. Com mãos enrugadas como mapas antigos, ela trouxe uma caixa de mogno escondida no sótão, gravações em fita cassete do avô e António, vozes sussurradas de noites apaixonadas, provando o amor real que inspirara o testamento. Ele me disse para guardá-las para o dia em que o mundo tentasse roubar sua verdade, confidenciou ela a João, os olhos úmidos. Ouvir as fitas com Miguel foi catártico, risos e quando pela sala, promessas de futuro em português arcaico, um espelho para seu próprio amor. Mas o caos culminou em uma noite de gala local, o Festival de Verão em Cascais, onde elites se reuniam no cassino. As primas insistiram em ir, arrastando João e Miguel para networking. Vestidos de gala fluindo como ondas, elas circulavam, mas João, em smoking simples, sentia os olhares, alguns acolhedores de casais que na multidão, outros venenosos de conservadores. Um confronto inevitável. O ex-marido de Isabel, um magnata imobiliário, apareceu bêbado, zombando dela publicamente e de João como o viado que herdou o que eu merecia.
O salão congelou. Miguel defendeu com palavras afiadas, citando leis de herança, enquanto João, coração acelerado, viu Isabel desabar. No rescaldo, de volta à vila sob estrelas piscantes, as barreiras ruíram. Isabel abraçou João pela primeira vez em décadas. Eu errei. Meu medo me tornou monstro. Margarida, quebrada, revelou um affaire com uma mulher de Paris, confessando o pavor de julgamento. A casa, testemunha silenciosa, parecia respirar aliviada. Mas um twist final aguardava. O advogado das primas, ao investigar, descobrira que Margarida era, na verdade, filha legítima do avô, um segredo de um caso bissexual que invalidava suas reivindicações. O choque uniu-os em riso amargo, transformando rivais em família relutante. Com o amanhecer, João propôs uma solução: transformar a vila em um retiro para a comunidade LGBTQ+ portuguesa, oficinas de arte, terapias de aceitação, um farol contra o preconceito. Isabel, redimida, ofereceu expertise legal. Margarida, design acessível. Miguel, o coração da operação, planejou eventos culturais. O caos cedera a uma sinfonia de segundas chances, provando que o amor, em todas suas formas, não se negocia, ele se constrói, tijolo por tijolo, onda por onda. A calmaria pós-festival era ilusória, como a névoa matinal que se erguia sobre as falésias de Cascais. João acordava com o som das ondas, mas agora com um peso novo. A revelação sobre Margarida não era só um twist genealógico, mas uma bomba que poderia explodir laços remanescentes. Ele a encontrou na cozinha ao alvorecer, mexendo chá com colher que tilintava como nervos expostos. É verdade? Perguntou ele suavemente, sem acusação. Margarida assentiu, os olhos inchados de noites insones. Vovô. Ele teve um caso com minha mãe, uma artista de rua em Lisboa, antes de se estabelecer. Eu sou o erro que ele escondeu para proteger todos. O segredo, guardado por Dona Rosa por lealdade, agora fluía como vinho derramado, manchando tapetes de orgulho familiar. João sentiu não raiva, mas uma tristeza profunda. O avô, pioneiro de amores não normativos, carregara culpas que ecoavam em gerações. Isso não te torna menos minha prima, disse ele, estendendo a mão. Ou menos digna. Margarida apertou-a, um gesto frágil que selava uma aliança improvável. Mas Isabel, ao saber, reagiu com fúria inicial. Ele nos mentiu a todos. E quando o preconceito que ela mesma combatia internamente? Miguel, sempre o mediador, sugeriu uma caminhada pela praia de parede, onde conchas quebradas simbolizavam vidas fragmentadas. Os quatro, João, Miguel, Isabel e Margarida, pisavam a areia úmida, o sol filtrando nuvens esparsas, conversando em voz baixa sobre heranças não só materiais, mas emocionais. Isabel abriu-se mais. Seu casamento fora uma prisão dourada, um escudo contra o mundo que rotulava sua atração por mulheres como fase passageira. Eu vi em você, João, o que eu temia ser, livre, mas sozinho. As palavras feriam e curavam, revelando como o preconceito delas era espelho de seus próprios demónios. De volta à vila, o planejamento do retiro ganhava forma. João esboçava plantas em seu caderno de arquiteto, incorporando elementos do avô, um jardim secreto com fontes murmurantes, salas com paredes de vidro para vistas infinitas do mar, simbolizando transparência quier. Miguel pesquisava financiamentos de ONGs em Lisboa, enquanto Dona Rosa compartilhava receitas tradicionais para eventos comunitários, pastéis de nata com twist vegano para inclusão. Mas o idílio foi interrompido por uma carta oficial. O ex-marido de Isabel, Ricardo, processava não só a herança, mas acusava João de fraude emocional, alegando que o avô fora manipulado por influências homossexuais. O Salão de Justiça em Sintra, com seus arcos góticos e ecos de história medieval, tornou-se palco de um drama moderno. João, de terno cinza que Miguel ajustara com carinho, enfrentou Ricardo, um homem de 50 anos, barriga proeminente e sorriso de tubarão, flanqueado por advogados caros. Essa casa é minha por direito moral, vocifrou Ricardo, pintando o avô como vítima de amizades duvidosas. Isabel, testemunha relutante, subiu ao banco. Meu ex é um mentiroso. O vovô amava livremente, como todos deveríamos. Sua voz tremia, mas sustentava, um passo para fora do armário, diante de estranhos e câmaras locais. Fora do tribunal, sob plátanos centenários, o verdito veio, a herança confirmada, mas com custo, Ricardo ganhara uma pensão vitalícia de Isabel, esvaziando suas finanças. Ela desabou nos braços de Margarida, sussurrando, eu mereço isso. Por ter-me escondido tanto tempo. João, vendo a irmã mais velha, não por sangue, mas por laços refeitos, vulnerável, ofereceu, fique na vila. Ajuda a construir o retiro. Encontre sua verdade aqui. Era um convite à redenção, tecido com fios de empatia quier. Enquanto isso, o relacionamento de João e Miguel testava suas próprias águas turbulentas.
Uma noite, após um jantar de sardinhas grelhadas na brasa do jardim, Miguel confessou inseguranças. Às vezes, sinto que sou o coadjuvante na sua saga familiar. Minha história africana-portuguesa parece pequena perto disso. João, traçando as tatuagens no braço dele, símbolos de ancestrais moçambicanos que resistiram ao colonialismo, rebateu: você é o enredo principal. Sem você, isso seria só dor. Eles dançaram sob as estrelas, ao som de fado distante de uma taberna próxima, um tango de corpos e almas que reafirmava seu amor contra o mundo. Mas o caos ressurgiu em forma de sabotagem. Durante uma visita de potenciais doadores, um casal lésbico de Porto interessado no retiro, tubulações antigas cederam, inundando o salão principal com água salobra do mar subterrâneo. Acusações voaram. Margarida, em pânico, admitiu ter contratado um encanador duvidoso para inspeções secretas, temendo que o projeto falhasse e a deixasse sem teto. Eu achei que poderia consertar tudo sozinha, chorou ela. O incidente forçou uma pausa, mas também uma lição. Confiança se reconstrói devagar, como azulejos rachados. Dias de limpeza uniram-nos, mãos enlameadas esfregando pisos, risos e quando ao encontrar um rato fugidio que Miguel batizou de Fantasma de Salazar. Isabel, suja de lama mas sorrindo pela primeira vez genuinamente, confidenciou a João: eu conheci alguém. Uma curadora de arte no festival. O rubor em suas bochechas era jovenzinho, um florescimento tardio. João abraçou-a: deixe florescer. A vila é para isso. Enquanto isso, Margarida explorava sua bissexualidade em diários escondidos, esboçando designs que incorporavam símbolos arco-íris em padrões tradicionais portugueses. Um clímax se aproximava com a chegada de um jornalista de Lisboa, atraído pelos rumores, um homem charmoso chamado Vasco, abertamente gay, que via na história um artigo sobre herança que era em Portugal pós 25 de Abril. Entrevistas na varanda revelaram camadas, João falando de aceitação, Miguel de interseccionalidade racial na comunidade LGBTQ+, Isabel hesitante sobre seu despertar. Mas Vasco, com olhos astutos, desenterrou um segredo maior: o avô não só amara António, mas financiara um círculo underground de artistas que era nos anos 70, cujos descendentes agora reivindicavam parte da vila como tributo. A notícia dividiu o grupo, empolgação de João por honrar o legado, pavor de Isabel de mais escrutínio público, ambivalência de Margarida sobre sua legitimidade. Noites de debate pela lareira, com vinho do Douro fluindo, testaram lealdades. Miguel, o âncora, propôs: inclua-os no retiro. Faça da casa um mosaico de histórias. A decisão uniu-os, mas o jornalista, ao partir, deixou uma semente de dúvida: cuidado com os fantasmas, eles voltam famintos. O outono insinuava-se em Cascais com folhas avermelhadas dançando no vento atlântico, tingindo a vila de tons melancólicos que espelhavam o humor de João. A chegada dos descendentes do círculo do avô, um trio eclético: Sofia, uma pintora trans de 28 anos, Rui, ativista gay de 40, Helena, lésbica não binária de 35, trouxe vitalidade, mas também fricções. Eles se instalavam no sótão reformado, trazendo caixas de memorabilia, desenhos eróticos censurados, fitas de protestos sussurrados, um colar de conchas que António usara. Seu avô nos salvou, disse Sofia, traçando cicatrizes de transição com orgulho. Agora, retribuímos. João sentia o peso da responsabilidade crescer, como era sufocando as paredes de pedra. Miguel, sempre prático, organizava workshops iniciais, sessões de escrita terapêutica onde participantes desfiavam fios de trauma que era, risos misturando-se a lágrimas sob o teto abobadado. Isabel, agora tia Isa, para os novos hóspedes, facilitava círculos de conversa sobre envelhecimento lésbico, sua voz ganhando força a cada confissão. Eu era como vocês, escondida em ternos e maridos falsos, compartilhava ela, e olhos brilhavam com reconhecimento. Margarida, redescobrindo sua bissexualidade, projetava quartos temáticos, um com espelhos curvos para autoaceitação, outro com tecidos fluidos evocando identidades não binárias. Mas o paraíso rachava com invejas sutis. Rui, o ativista, questionava a brancura do retiro: onde estão as vozes afro-portuguesas, como a de Miguel? O comentário acertou em cheio, forçando Miguel a confrontar sua própria marginalização dentro da marginalização. Eu sou o Token, desabafou ele a João na praia ao luar, ondas lambendo seus pés descalços. João, ajoelhando na areia, pegou suas mãos: você é o coração. Mas Rui tem razão, vamos ampliar. A conversa levou a uma colaboração, Miguel convidando artistas de bairros como Cova da Moura para exposições, sendo raças e orientações em uma tapeçaria rica. Enquanto isso, o romance de Isabel florescia em segredo com a curadora, Clara, encontros em cafés de Estoril, mãos roçando sob mesas de mármore, beijos roubados em jardins públicos. Mas o medo persistia. Clara, divorciada de um homem conservador, sussurrava: e se o mundo nos engolir de novo? Isabel, aos 45, sentia o tempo como areia escorrendo,
então dançamos na maré. João, testemunha, via nela o espelho de sua própria jornada com Miguel, amores tardios, mas profundos, forjados em fogo de rejeições passadas. O caos irrompeu com uma denúncia anónima. Vizinhos, irritados com o circo que era na Vila Histórica, peticionavam à Câmara Municipal por demolição, alegando descaracterização cultural. Jornais de Lisboa estampavam manchetes sensacionalistas, herança familiar virada em orgia de ativismo. Ricardo, o ex de Isabel, orquestrava nas sombras, financiando a campanha para vingança pessoal. A vila virou cerco, manifestantes com cartazes homofóbicos acampando na entrada, câmaras de TV capturando lágrimas de Sofia ao ser hostilizada. João, no epicentro, sentia o pânico subir como baile. Uma assembleia noturna reuniu todos, velas tremulando na sala principal, vozes sobrepondo-se em fado improvisado de resistência. Lena, com dreads coloridos, propôs performance art, uma instalação viva no penhasco, corpos pintados de arco-íris desafiando o mar. Mostre que é português como o fado e o futebol. A ideia pegou fogo. Na manhã seguinte, sob sol fraco de outono, eles ergueram, Rui recitando poemas de Sofia de Melo Brainer sobre liberdades negadas, Sofia dançando com véus translúcidos, Miguel batendo tambores moçambicanos que ecoavam ancestralidade. A multidão mista assistia, alguns aplaudindo, outros vaiando, mas a transmissão ao vivo viralizou em redes, transformando o ódio em debate nacional. Políticos de esquerda defenderam o retiro como patrimônio vivo, conservadores rugiam sobre decadência moral. Isabel, no olho do furacão, confrontou Ricardo por telefone: "Você destrói o que eu construo por orgulho ferido." Ele riu: "Você destruiu nossa família primeiro, traindo com aquilo." A chamada terminou em lágrimas, mas Isabel, fortalecida, vazou áudios dele para a imprensa, expondo sua hipocrisia, um homem casado com amantes masculinos, segundo rumores. O twist veio de dentro. Dona Rosa, adoentada, revelou em leito de hospital uma confissão final. Ela fora o elo entre o avô e o círculo que era, uma viúva bissexual que escondera mensagens durante a ditadura. "Eu os protegi, mas falhei em me proteger", murmurou ela, passando a João um anel de prata gravado com "Amor vence". A perda iminente uniu o grupo em vigília, cantando hinos folclóricos ao seu redor, transformando dor em hino de solidariedade. Enquanto Dona Rosa se ia pacificamente, deixando a vila órfã de sua guardiã, João e Miguel escapavam para uma noite em Sintra, o Palácio da Pena iluminado como conto de fadas, onde declararam votos informais sobre carvalhos centenários. "Se o mundo nos recusar, construímos o nosso", jurou Miguel, anulando o anel de Dona Rosa no dedo de João. O amor deles, testado por tempestades familiares, emergia mais resiliente, um farol para os outros. Mas o clímax se avizinhava com a audiência na Câmara, vereadores em ternos engomados debatendo o destino da vila, com testemunhos apaixonados. João subiu, voz firme: "Essa casa não é tijolos, é sangue que era português, de amores que sobreviveram a prisões e mares." Isabel, ao seu lado, acrescentou: "Eu, uma mulher que amou errado por medo, peço, deixem-nos curar." A votação pendeu para a salvação, mas com condição: parcerias público-privadas, forçando concessões que testariam lealdades. Na euforia da vitória parcial, Margarida surpreendeu, anunciou um relacionamento com uma das artistas visitantes, uma mulher de Faro com tatuagens de oliveiras. "Eu parei de correr", disse ela, abraçando João. A vila pulsava com vida nova, mas sussurros de traição pairavam. Rui, ambicioso, negociava secretamente com Ricardo por uma fatia do retiro, traindo o círculo por ganho pessoal. O inverno galopava para Cascais com ventos uivantes que sacudiam as janelas da vila como lamentos não ditos. A vitória na Câmara era frágil, um castelo de cartas sob rajadas atlânticas, e João sentia o cansaço acumular como sal nas veias. O retiro, agora oficializado como Santuário do Arco-Íris, recebia suas primeiras residentes permanentes, um grupo de jovens trans fugindo de famílias tóxicas no interior, cujas risadas infantis ecoavam pelos corredores, curando feridas invisíveis. Miguel coordenava aulas de história quier, traçando linhas de Torga à Pessoa, poetas que codificaram amores em versos velados. Isabel, florescendo ao lado de Clara, transformava o porão em ateliê de arte, telas explodindo em cores que desafiavam o cinza do inverno, onde ela pintava autorretratos nos de alma, não corpo, uma lésbica de meia-idade abraçando sua sombra. "Clara me vê inteira", confidenciou ela a João durante um chá de hortelã na cozinha, vapor subindo como segredos compartilhados. Mas a felicidade dela era eclipsada pela traição de Rui. João o flagrou em uma chamada sussurrada no jardim, voz baixa negociando informações privilegiadas, com Ricardo por 50.000 euros. "O retiro é grande demais para amadores", justificou Rui quando confrontado, olhos desviando como marés recuando. O confronto no salão principal foi tempestuoso, o grupo reunido em círculo, velas tremulando, acusações voando como faíscas. Sofia, traída, gritou: "Você nos vende como o regime vendia almas."
Rui, encurralado, desabafou. Eu luto há 20 anos sem reconhecimento. Isso é sobrevivência. A revelação rachou o núcleo, Lena abandonou o círculo em fúria, Margarida, ferida por sua própria história de ilegitimidade, questionou lealdades. João, mediador exausto, viu ecos de sua família original, ganância mascarando medo, preconceito disfarçado de pragmatismo. Miguel, o pilar, levou João para uma escapada em Óbidos, muralhas medievais envoltas em buganvílias, onde se perderam em ruas de livrarias. Numa taberna escondida, sobre vinho tinto, Miguel propôs casamento civil, não por lei, mas por nós, um voto contra o caos. João, lágrimas salgadas como o mar, aceitou, selando com um beijo que ignorava o mundo. De volta, o anel simples de prata, o mesmo de Dona Rosa, brilhava em seu dedo, símbolo de continuidade que era. O caos escalou com um incêndio acidental, chamas lambendo o ateliê de Isabel uma madrugada, destruindo telas e memórias. Bombeiros de Cascais apagaram o fogo, mas suspeitas apontavam para Ricardo, cujos capangas foram vistos rondando. Isabel, carbonizada não só em arte mas em espírito, confrontou o ex em um café de Lisboa. Você queima o que eu amo porque não suporta me ver livre. Ricardo, rosto inchado de uísque, confessou parcial. Eu contratei para assustar, não destruir. Mas veja, você sempre foi fraca. A briga virou escândalo público, com Clara defendendo Isabel em posts virais, transformando vítima em heroína. Enquanto a vila se recuperava, cheiro de fumaça persistindo como fantasma, um aliado surpreendente emergiu. O jornalista Vasco, agora amante de Lena, usou sua plataforma para uma série investigativa expondo Ricardo como financiador de grupos anti-LGBTQ+. A exposição derrubou impérios, ações judiciais choviam, forçando Ricardo a recuar, mas não sem custo, ameaças anônimas chegavam à vila, sombras nos jardins noturnos. Margarida, redimida em seu novo amor, assumiu a reconstrução, designs sustentáveis com painéis solares, simbolizando renascimento. Seu relacionamento com Inês, a artista de Faro, era um bálsamo, piqueniques em falésias, conversas sobre bissexualidade invisível em Portugal rural. Eu era a vilã da minha própria história, riu ela para João, martelando pregos ao lado dele. Mas o twist pessoal veio para ela. Um teste de DNA confirmou não só a paternidade do avô, mas uma herança judaica sefardita escondida, ligando-a às sinagogas antigas de Belmonte. Eu sou um mosaico, como todos nós, refletiu ela, abraçando raízes múltiplas. Para João e Miguel, o inverno estava o amor em camadas profundas. Uma gripe sazonal derrubou Miguel, febre alta evocando medos de perda, pandemias passadas que dizimaram comunidades que era. João velava ao lado, lendo poemas de Flor Bela Espanca sobre amores eternos, mãos frias entrelaçadas. Se eu for, prometa continuar o retiro, murmurou Miguel delirante. João, coração em frangalhos, jurou, você fica, ou eu vou junto. A recuperação veio lenta, fortalecendo-os, Miguel emergindo com gratidão feroz, João com determinação renovada. O alto tranco veio com a deserção de Rui, ele fugiu para Porto, levando documentos do retiro e vendendo-os a um concorrente corporativo que planejava um resort de luxo heteronormativo. A traição vazou para a imprensa, pintando o santuário como instável. Doadores recuaram, residentes questionaram permanência. João, em crise, caminhou sozinho pelo penhasco, vento cortando como lâminas, contemplando o abismo. Porque lutar se o mundo sempre trai, gritou para as ondas. Mas uma visão, o avô, espetral na névoa, sussurrou, amor é a traição que vale. Inspirado, João convocou uma assembleia de emergência, não para condenar Rui, mas perdoá-lo publicamente em um vídeo, convidando-o de volta como lição viva de redenção. O gesto viralizou, atraindo doações recordes de diáspora que era em todo o mundo. Isabel, curada pelo fogo, expôs uma exposição de cinzas transformadas em escultura, fênix lésbica, vendendo peças para fundos. Margarida integrou elementos sefarditas em designs, celebrando a herança híbrida. Enquanto o inverno cedia a brotos primaveris, o retiro renascia, um festival de abertura com fado quier, danças voguing misturadas a ranchos folclóricos, amores florescendo em cantos escondidos. João e Miguel, no centro, trocavam votos sob um arco de flores silvestres, família escolhida ao redor, Isabel com Clara, Margarida com Inês, Sofia e Helena de mãos dadas. O caos, outrora devorador, virara adubo para crescimento. Mas um último sussurro de conflito pairava, uma carta de Rui, pedindo perdão de um albergue em Gaia, revelando que sua traição fora motivada por chantagem de Ricardo. O ciclo de perdão testava limites, mas João respondeu, volte. A vila tem espaço para fantasmas que se arrependem. A primavera irrompia em Cascais como um suspiro aliviado, jasmins rebrotando nas treliças da vila, perfumando o ar com promessas de renovação. O festival de abertura fora um triunfo, multidões de Lisboa e Porto lutando os jardins, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de azulejos tradicionais,
vozes que era e quando em hinos de Sofia Anderson que celebravam o amor que não se curva. João, exausto mas eufórico, via o sonho do avô materializar-se, a casa, outrora refúgio solitário, agora pulso vivo de comunidade. Rui retornara, cabisbaixo, aceitando um papel humilde como jardineiro, podando roseiras que simbolizavam espinhos de traição cortados. Eu era o vilão porque temia ser o herói, confessou ele a Miguel durante uma sessão de terapia grupal, onde vulnerabilidades se despiram como casulos. Miguel, perdoador nato, o abraçou. Heróis caem, mas se levantam com raízes mais fundas. A redenção de Rui inspirou um módulo novo no Retiro, das sombras à luz, workshop sobre traição interna no ativismo queer. Isabel e Clara oficializavam seu compromisso em uma cerimônia íntima na praia, conchas como alianças, ondas como testemunhas, com Margarida como madrinha relutante mas radiante. Eu invejei isso por tanto tempo, admitiu Isabel a João pós-ritual, pés na areia fria. Agora, vivo. Seu divórcio finalizara, libertando-a de correntes financeiras e emocionais, ela canalizava energia e mentoria para lésbicas maduras, vozes silenciadas pela sociedade patriarcal portuguesa. Margarida, imersa em sua herança sefardita, viajava a Belmonte para festivais judaicos, trazendo de volta danças e receitas que infundia no Retiro, cogel com twist vegano, servido em noites de storytelling multicultural. Seu amor com Inês aprofundava-se em viagens pelo Alentejo, onde vinhedos se estendiam como tapetes de perdão. Eu era arrogante porque me sentia legítima, refletiu ela para o grupo, mas agora sou legítima em meu ser. A bissexualidade dela, outrora arma de autodesprezo, virava ponte para diálogos no Retiro sobre fluidez. Para João e Miguel, o casamento informal florescera em rotina sagrada, manhãs de café na varanda, onde planeavam expansões, uma ala para imigrantes que era do Brasil e Angola, financiada por grandes europeus. Mas tensão sutil crescia. Miguel recebia ofertas de universidades em Coimbra para lecionar história africana, um chamado que o afastaria da vila. E se eu for, você vem? Perguntou ele uma noite, deitados no quarto principal com vista mar. João, traçando mapas invisíveis em seu peito, hesitou. A casa me prende, mas você me liberta. O dilema testava seu amor, priorizar o legado ou a vida compartilhada. O caos renasceu com uma crise externa, eleições nacionais aqueciam preconceitos, com um partido de extrema-direita prometendo limpar espaços degenerados, como o Retiro. Ataques verbais online viravam pichações na vila, fora aberrações, em tinta vermelha nas portas. Sofia, a pintora trans, sofreu assédio na rua, voltando machucada física e emocionalmente. O grupo se fechou em círculo protetor, mas João via o desgaste, residentes partindo por medo, doações vacilando. Em resposta, organizaram uma marcha para Lisboa, herança queer, não se apaga, com carros lotados de moradores da vila, bandeiras e cartazes handmade. As ruas do Chiado fervilhavam, fado misturando-se a batidas de hip-hop africano, discursos de Isabel e quando, nós, as diferentes, dissemos Portugal. A mídia, outrora hostil, virou aliada, Vasco, agora parceiro de Lena, produziu um documentário que estreou no Festival de Cinema de Queer Lisboa, humanizando o Retiro como farol de empatia. Mas o twist pessoal veio para João. Durante uma limpeza no sótão, encontrou uma carta não do avô, mas de sua mãe, falecida jovem, confessando um amor lésbico reprimido que a levara a um casamento infeliz. Eu vi em você minha coragem não vivida, lia-se. A revelação o derrubou, sua própria jornada que era herança materna, não só paterna. Chorando nos braços de Miguel, ele sussurrou, eu carregava isso sem saber. Miguel, olhos úmidos, respondeu, agora, honramos juntas. Margarida enfrentava seu clímax. Inês descobria a gravidez de um affaire passado, forçando decisões sobre família não tradicional. Quero isso com você, disse Inês, mão na barriga. Margarida, aterrorizada por padrões heteronormativos, consultou o grupo, posso ser mãe bissexual sem trair quem sou. Sofia, trans e em transição hormonal, compartilhou, maternidade é fluida como gênero. A decisão de adotar juntas fortaleceu-as, adicionando um berçário ao Retiro, espaço para famílias queer. Isabel, em lua de mel simbólica com Clara em Évora, recebia notícias ruins, um tumor benigno, mas cirurgias iminentes. Não perca tempo com medos, escreveu ela a João de um templo romano. A cirurgia em Lisboa uniu todos, vigília na vila, mensagens de apoio de Rui agora leal. Isabel emergiu enfraquecida mas transformada. A doença me tirou orgulho, ganhei humildade. Enquanto o verão se aproximava, o Retiro celebrava um ano, piquenique no penhasco com sobreviventes do círculo original do avô, histórias entrelaçadas como videiras. João, resolvendo o dilema de Miguel, propôs, vá para Coimbra, mas leva o Retiro no coração, leciona online daqui. Miguel aceitou, o amor adaptando-se como marés. Mas um último conflito, um doador conservador, infiltrado,
ameaçava corte de fundos por excesso de radicalismo. João confrontou na varanda: radical é amar abertamente em terra de inquisidores. O homem, tocado, dobrou-se, doando o dobro. O caos, domesticado, virava narrativa de triunfo. O verão retornava a Cascais com fúria solar, banhando a vila em ouro líquido que evaporava dúvidas remanescentes. O Retiro, agora ícone nacional, atraía peregrinos que de toda a Península Ibérica, casais catalães fugindo de leis retrógradas, ativistas bascos buscando solidariedade. João supervisionava expansões, uma biblioteca com edições raras de literatura luso-quier, do decadentismo de Teixeira de Pascoais a hinos contemporâneos. Miguel, dividindo tempo entre Coimbra e a costa, lecionava palestras híbridas, raízes africanas no arco-íris português, sua voz grave tecendo narrativas de resistência colonial e sexual. Isabel, pós-cirurgia, abraçava a vida com voracidade renovada, viagens com Clara pelo Algarve, onde cavernas marítimas simbolizavam saídas de armários profundos. Ela lançava um podcast, Vozes Tardias, entrevistando lésbicas acima dos 40, histórias de casamentos arranjados nos anos 80, amores redescobertos na era da internet. Eu era a irmã arrogante que julgava, ria ela em um episódio dedicado a João, mas o amor me humilhou lindamente. Clara, sua âncora, propunha adoção, uma família só nossa, decida em tardezinha. Margarida e Inês preparavam-se para a maternidade, ultrassam-se em clínicas de Lisboa, nomes debatidos em noites de insomnia, algo que honra o mar e as oliveiras. O berçário do Retiro, com berços de madeira entalhada, recebia testes, bebês de residentes temporárias, choro misturando-se a risos. Margarida, outrora calculista, agora ninava bonecos com ternura desajeitada, sua bissexualidade celebrada em workshops sobre parentalidade fluida. Eu exigia casa por lucro, confessava ela a novos hóspedes, mas ganhei uma vida por graça. Rui, redimido, cultivava o jardim em labirinto simbólico, caminhos de lavandas para introspeção, rosas vermelhas para paixão não correspondida. Seu romance inesperado com um voluntário de Évora, um homem cis de origens rurais, florescia em canteiros, provando que traições podem semear lealdades. Sofia, a pintora, expunha em galerias de Lisboa, suas obras trans, autorretratos de metamorfose, financiando bolsas para artistas marginalizados. Lena e Vasco produziam um documentário completo, Ondas Escondidas, que ganhava prémios em festivais, eternizando o legado. Para João e Miguel, o equilíbrio era dança delicada, fins de semana em Coimbra, onde João desenhava extensões para a universidade, um centro que era académico. Mas uma sombra pairava, saúde de Miguel, cheques anuais por histórico familiar de doenças cardíacas, evocando fantasmas de AIDS que assombravam gerações quier. Se algo acontecer, murmurou Miguel após um exame limpo, saiba que você foi meu oceano. João, beijando sua têmpora, rebateu, somos ilhas conectadas, eternas. O caos final irrompeu com uma herança surpresa, testamento complementar do avô, descoberto em notário de Mafra, legando ações em vinícolas do Douro para o guardião da verdade que er. Mas com caveat, dividir com irmãs de sangue, se redimidas. Isabel e Margarida, notificadas, viajaram à vila em turbulência emocional, riqueza iminente distante pureza de corações curados. Não queremos por ganância, jurou Isabel, mas Ricardo, sentindo cheiro de dinheiro, processava novamente, alegando fraude. O tribunal em Mafra, com afrescos barrocos testemunhando, virou circo, peritos debatendo caligrafia, testemunhas do círculo que era jurando autenticidade. João, no banco, falou do coração, o vovô nos uniu não por ouro, mas por ouro do espírito. As irmãs, ao lado, testemunharam redenções, Isabel sobre seu despertar, Margarida sobre a maternidade que er. O juiz, um homem idoso com olhos bondosos, decretou, divisão igual, com cláusula de uso no retiro, um triunfo que dissolveu Ricardo em apelos fúteis. Na celebração subsequente, uma festa no jardim com vinhos do Douro fluindo, fado ao vivo de Marisa coverizado em tons arco-íris, laços se solidificaram. Inês deu à luz uma menina, batizada Aurora, chorando ao nascer sob estrelas cascaisenses. João e Miguel, padrinhos, embalaram-na, vendo no rostinho o futuro sem arrogâncias. Anos depois, a vila erguia-se como monumento vivo, placas comemorativas ao avô e António, estátuas de Dona Rosa no hall. João, grisalho mas radiante, escrevia memórias, Miguel publicava livros sobre interseccionalidade. Isabel e Clara adotavam, criando ninho de sabedoria lésbica, Margarida e Inês expandiam o berçário para famílias diversas. Rui casava-se, Sofia galardoava-se, Lena dirigia. O caos inicial, irmãs exigindo casa por lucro, provara ser catalisador, de recusa de João nascera uma saga de amores vitoriosos, preconceitos derrubados, identidades abraçadas. Na varanda ao pôr do sol, João sussurrava para Miguel, nós recusamos o fim, escolhemos o eterno.
O mar respondia em ondas suaves, e quando, sim,